5:28, se eu não me engano, a mulher que sofria com 12 anos com fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela só ouvia falar de Jesus. Ela não conhecia o Senhor, mas ela cria só de ouvir falar do Senhor. E quando a gente lê o que ela falou, ela cria e dizia: se eu apenas tocar na orla do manto, eu sei que eu serei curada. Talvez você conhece o Senhor não só de ouvir falar, mas está faltando um passo, está faltando um toque. E eu te convido nessa noite a você chamar a atenção do Senhor, igual aquela mulher chamou no meio de uma multidão que espremia. O toque dela fez o Senhor olhar para trás e perguntar quem tinha o tocado. Que você toque o Senhor agora, que você receba o seu milagre enquanto você estiver tocando o Senhor. Que você receba a sua cura, seja onde for, qual for o que você precisar. Que você adore o Senhor, atraia a presença dEle e faça Ele olhar só para você. Eu queria te convidar a você se colocar de pé. E que você adore o Senhor, simplesmente adore. Se eu apenas te tocar, o milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, toque nele nessa noite, receba do poder do Senhor nessa noite, atraia a presença dele para você. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou. O teu amor me alcançou, minha fé me salvou.
sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Você pode cantar isso? Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Então toca nele. Se eu apenas se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Toque nele, receba dele nessa noite. Ele está passando. Deixa ele te tocar. Receba o toque dele. Receba. Receba. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Antes de você se assentar, a Camila pediu para que nós estivéssemos orando para os familiares deles, uma prima dela que perdeu, a família perdeu uma filha de 9 anos, Camila? 9 anos, 10 anos. E não só por isso, mas porque nós, eu e você, carecemos da graça e da paz do Senhor em nossas vidas, amém? E enquanto a gente adorava essa canção, queria convidar já o pastor Renan. Enquanto a gente adorava com essa canção, e Deus me mostrava você tocando no manto de Jesus, recebendo a tua cura. Eu não sei o que você tem buscado, o que você está precisando, mas o livro de Josué tem me ensinado que algumas alianças que eu fiz, sem perguntar para Deus se eram para ser feitas, me fazem carregar um fardo que não era para eu carregar. Por isso Israel precisou lutar por povos que ele não precisava ter lutado. E eu quero te convidar, se você precisa de um milagre do Senhor, a você se colocar de joelhos e tocar no manto do Senhor. Porque foi assim que essa mulher do fluxo de sangue recebeu a tua cura. Ninguém viu, mas Jesus sentiu que dele saiu virtude. A irmã Rose também pediu para agradecer pelas orações da igreja. Urdes, pela igreja, você que tem orado por ela e nós como igreja. Senhor, nós somos pequenos,
falhos, incapazes. Mas assim como aquela mulher naquele dia tocou na orla do teu manto, com tamanha sede, com tamanha fé, com tamanho desejo, com tamanha confiança, a ponto de no meio da multidão, o Senhor percebeu que do Senhor fluiu vida, fluiu cura, fluiu milagre, Senhor. Assim seja, Senhor, o coração daqueles que te buscam nesta noite. Pai, eu te peço carecidamente, eu te imploro, eu clamo a Ti, leva até o coração dessa família, Deus, ou de tantas outras famílias aqui representadas, que por esses dias têm perdido seus parentes, amigos, familiares, que o Senhor os arrebatou, ou que foram levados desta vida, de qualquer motivo que tenha sido, que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça e a Tua paz. Que a única certeza que nós temos é que no Senhor encontraremos consolo. Pai, que aqueles que nessa noite buscam no Senhor a cura, Senhor, buscam no Senhor algum milagre, alguma provisão do Senhor, choram, gemem, gritam, Pai, buscando e esperando no Senhor algo, Senhor. Pai, que esses corações encontrem no Senhor, vejam no Senhor, apenas no Senhor, a provisão de todos os seus anseios. E ao tocarem, Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus, tenham todas, eu digo todas as suas carências, ó Pai, saciadas, sanadas, que a cura chegue, que o milagre do Senhor os encontre, mas que acima de tudo, a fome e a sede de encontrarem Jesus, que tocarem em Jesus, Pai, isso faça a diferença em nossas vidas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Quero colocar a vida também do nosso apóstolo, Senhor, nesse período de pós-cirúrgico. Toca, Senhor, cicatriza com perfeição, Pai, que o pós-cirúrgico seja perfeito. Também a pastora Mary Ruth, quero colocar diante do Teu altar, Senhor. Quero colocar a Silvia, Senhor, Pai, uma amiga minha, Senhor, que descobriu um aneurisma, cauteriza, Senhor. Restabelece a integridade física dos Teus filhos. E aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, limpa os corações, os olhos, os ouvidos, para que possam vê-lo, ouvi-lo e adorá-lo para o louvor da Tua glória, da Tua graça, para que o Senhor seja adorado e bendito por toda a terra. Em nome de Jesus, nós dizemos, em nome de Jesus, e agradecemos. E a igreja diz, amém. Amém. Se você crê, você pode se levantar aplaudindo ao Senhor, porque o milagre é presente na sua vida, pastor Renan. Desculpa. A paz do Senhor. Faz o quê? Pequeno probleminha, mas a gente já vai resolver. Eu preciso que ele enxergue o pendrive. Eu carrego a luz de Deus. Não está enxergando. Através de mim. Não, o outro pendrive. O pendrive de acesso. Amados, abra vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1 em diante. A mensagem de hoje será uma mensagem biográfica. Iremos estudar um pouquinho a respeito da vida do rei Josias, um grande homem de Deus que fez um grande movimento pentecostal, um grande movimento avivalista entre o povo de Israel. E ainda não está conseguindo ter acesso. Coloca de novo que ele vai. Não, pode deixar. Retorne, então vocês vão só tocando para mim na mão. Isso, ok, obrigado. Não está funcionando, não estou conseguindo acesso daqui.
Amados, a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite fala sobre poder e sobre propósito. Sobre você usar o poder que Deus tem para realizar através da tua vida, mas com propósito. Que você tenha um foco, que você tenha um objetivo, que o propósito de Deus esteja realmente agindo em sua vida. E nós vamos usar como base a vida desse homem de Deus, do rei Josias. 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1, diz: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos asserins e das imagens esculpidas e de fundição. Amém, queridos? Graças a Deus. Não vai ser fácil ministrar essa mensagem, porque foi feito um complô contra mim, né? O apóstolo, os outros dias, ele deu liberdade para os outros pregadores. E hoje ele veio aqui para poder nos assistir e avaliar. E vai ser muito difícil, com certeza, aos olhos de Gamaliel, sair alguma coisa, né? Amém? Mas os irmãos estejam orando por mim, para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Amados, como é uma mensagem biográfica, deixa eu vos dar um pouquinho do contexto histórico. A mensagem que acabamos de ler, o texto a qual acabamos de ler, diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. É interessante que uma criança, dessa forma, para reinar, naturalmente existia sobre a vida dele, né, pessoas que eram conselheiros, que o ajudavam a tomar decisões, que ajudavam a escrever e baixar decretos para que o seu reinado fosse ele, ou um reinado próspero, ou então um reinado desastroso. No caso de Josias, com 8 anos de idade, quando ele assume o seu reino, existia um grande problema, porque os reinos estavam divididos. 10 tribos haviam se dividido, e era então a tribo de Israel. Nesse período, a tribo de Israel, ela tinha sido invadida pelo poder dos assírios. O rei Assurbanipal, ele tinha vindo e tinha tornado aquele povo cativo e montado em Samaria a sua capital, ou seja, o seu domínio. Ele não havia agido sobre a tribo de Judá, que era exatamente Benjamim e Judá, que era conhecido também como o Reino do Sul. Só que, como Josias era pequeno e não era ele quem tomava as decisões, o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, estava sendo dominado pelo rei Assurbanipal, pelo poder assírio. Porém, sobre o reino do sul, ou seja, sobre a tribo de Judá, ou seja, sobre a cidade de Jerusalém, o poder não era do rei do assírio, mas existia uma grande influência. Os conselheiros de Josias então fizeram aliança para que dessa forma eles não vêm e nos agridem, dessa forma eles não vêm e não tomam o nosso poder. E ali então começaram a fazer todo tipo de abominações diante dos olhos de Deus, ou seja, Jerusalém, que não estava dominada, mas estava sendo influenciada pelos assírios. Então, no templo de Deus, no templo de Jerusalém, nesse período, estava acontecendo adorações a ídolos, bruxarias e toda espécie de abominação que Deus rejeitava. Nesse período, o povo de Deus estava vivendo em calamidade espiritual, mesmo a tribo de Judá, que não estava sendo dominada, mas estava em aliança, porque Josias, pequeno ainda, não tomava as decisões por si só, e o conselho a qual o liderava ou o auxiliava. Por isso que é importante você ter conselheiros importantes, conselheiros fiéis, sábios sobre a sua vida. E desta forma então, durante 8 anos,
o governo de Josias foi uma catástrofe. Durante 8 anos, o governo de Josias foi influenciado por bruxarias, por práticas que Deus abominava, práticas que Deus rejeitava. Queridos, com 16 anos de idade, 8 anos de governo, Josias, então, já um adolescente, ele tem um encontro com Deus. E desta forma, então, ele converte-se ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mesmo ele sendo já um judeu, ele toma uma posição diferente de Deus. E ele passa a assumir agora uma aliança de restauração, uma aliança de renovação diante de Deus. 16 anos de idade, então, ele assume esse compromisso. Ele vai viver mais 10 anos servindo a Deus. E dessa forma, durante esses 10 anos mais, ou seja, a partir dos 16 anos de idade, Josias então começa uma grande renovação na sua vida. Josias então começa a mudar o seu propósito, mudar a sua posição. Ou seja, ele tinha poder, mas infelizmente era um poder sem propósito. A palavra propósito vem do original deliberação, resolução, decisão, desígnios, intenções. Qual eram as intenções de Josias? A partir dos 16 anos de idade, a intenção de Josias era colocar um sentido no seu governo. Então ele começa a buscar a Deus verdadeiramente, ele começa a andar perto de Deus com mais frequência, com mais intimidade. E o jovem de hoje em dia, infelizmente, quando ainda jovem, sem muita razão, sem muita compreensão do que ele está fazendo, muitas das vezes ele vive a sua vida sem muito sentido. Ele vive a sua vida sem muita influência. Talvez hoje você não esteja fazendo parte ainda de uma célula, ou ainda não seja líder de uma célula, e ainda não entendeu o chamado de Deus para a tua vida, e vive a tua vida sem muito sentido, sem muito compromisso com Deus, sem muita aliança com Deus. Hoje você vem à igreja, amanhã você já não vem. Hoje você dança, amanhã você bebe, depois você volta à casa do Senhor. Enfim, sem muitas intenções. Interessante que a palavra do Senhor, ela nos permite que nós venhamos agir, ou seja, desta forma, sem muito compromisso. Passa o próximo para mim ver o versículo que está aqui. A palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo de número 11, verso 9, diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, qual é o erro que eu ou você jovem, tem de fazer as coisas que nós queremos fazer? Está chegando o carnaval. Muito desejo da carne, muita ansiedade de fazer o pecado, de praticar aquilo que contamina, aquilo que destrói. E aí eu posso pensar assim: bom, eu sou jovem, o nosso país é um país democrático, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. Realmente você tem liberdade para agir da maneira como você queira agir. Só que esse verso, o sábio Salomão, ele nos chama a atenção porque ele coloca uma ponta e vírgula e diz: e pela vista dos teus olhos, e põe ponta e vírgula, e diz: sabe porém, que por todas estas coisas, ou seja, tudo que você praticar, hoje na sua mocidade, ou na sua juventude, ou na sua condição de adulto, ou na sua velhice, tudo estará diante de Deus, tudo Deus te pedirá a juízo. Então isso reflete o quê? Que eu não posso agir de qualquer forma, eu não posso agir inconscientemente, eu não posso agir de maneira irresponsável. Por quê? Porque vai ter prestação de conta, né? Eu vou precisar um dia estar diante do Criador, do meu Senhor,
para que ali então eu preste contas. Então eu não posso andar sem sentido, eu não posso andar de maneira alguma sem prestar conta com responsabilidade dos meus atos. Eu preciso exatamente fazer as coisas, mas saber que existe consequência para todas as coisas que eu vier a fazer. Para todos os meus atos existirão consequências, e todas elas estão diante do Senhor. O próximo ponto diz que assim, quando Josias ouviu a voz do Senhor, ele mudou a sua posição. Quando Josias ele olhou para Deus, quando Josias aos 16 anos de idade, com 8 anos que ele estava governando, ele encontrou com Deus, ele teve um relacionamento com Deus, ele mudou a sua posição. Queridos, esse fato é por demais importante nós analisarmos, porque Josias então aceitou a Jesus aos 16 anos, ao Senhor Deus, a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, aos 16 anos de idade. E agora então Josias, ao aceitar Jeová, com 26 anos de idade, ou seja, mais 10 anos que ele estava já servindo a Deus, ele resolve iniciar uma grande reforma no templo. Ou seja, ele tinha aceitado a Deus e viveu 10 anos da sua vida servindo a Deus de maneira mediana. Ele andou se importando com aqueles que andavam oferecendo ofertas a ídolos. Ele foi contra aqueles que faziam abominações, aqueles que ofereciam obras de macumbaria, obras de feitiçaria, obras de bruxaria. Ele fez tudo isso, mas porém a casa de Deus continuava desolada. A casa de Deus continuava abandonada. O templo de Jerusalém ainda continuava sendo profanado por pessoas que vinham naquele lugar para fazer ofertas a Baals, a Baalins e a todo tipo de imundícia. Então Josias então chama Ilquias. E ele diz para Ilquias: Ilquias, você como sumo sacerdote será responsável na casa de Deus para reformar o templo. E ali então Ilquias começou a fazer uma grande reforma. Josias então ele chama todo o povo para que o povo viesse a ofertar e contribuir para essa grande mudança, essa grande transformação. Algo mais ou menos o que aconteceu aqui. De repente o apóstolo resolve então construir o templo. E começa então aquela avalanche de investidas aqui no lote. E hoje nós já estamos aqui dentro desse templo. Já saímos do aluguel, porque Deus, quando move um homem para fazer a vontade dele, existe uma grande multidão que participa desse mesmo propósito. E desta forma então, Josias também contava com pessoas boas. E ali começou a grande reforma no templo. Certo dia ele chamou a Safã e disse: Safã, vai a Ilquias e traga-me notícia como está a reforma do templo. Safã foi, distribuiu as obrigações com Ilquias, colheu ali os relatórios. E Ilquias então, o sumo sacerdote, traz um rolo de papel. E com este rolo de papel, rolo de pergaminho, E com esse rolo então, ele traz esse rolo e entrega nas mãos de Safã e diz: Safã, esse rolo foi encontrado nas câmaras secretas do rei Salomão. As câmaras onde que Salomão guardava as coisas preciosas. Leve e entregue ao nosso rei. Entregue ao nosso rei, porque isso aqui fala sobre ele, relata sobre a pessoa dele. Ele precisa ter conhecimento do que está escrito nesse rolo. Safã então retorna para o rei, dá o relatório para o rei do que estava acontecendo no templo e diz: Senhor meu rei, eu trago aqui esses rolos que o sumo sacerdote Ilquias encontrou nas câmaras secretas. E quando Josias toma aquele rolo em mãos, e ele abre aquele rolo e ele começa a ler, Josias de imediato ele rasga as suas vestes, em sinal de humilhação, e ele pega cinza e joga sobre a tua cabeça, e ele começa a lamentar e a chorar. Amados, naquele momento, o que o rei Josias encontrou, passa para mim fazendo um favor.
que está registrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Você pode conferir na sua Bíblia. A partir do verso 1, diz a palavra do Senhor que há 352 anos atrás, segundo o historiador Flávio Joséfo, há exatos 352 anos atrás daquele dia, anterior àquele dia, preste atenção nesse tempo, há 352 anos atrás, disse que o rei Jeroboão estava acendendo incenso na casa de Deus, quando de repente entra um profeta e declara sobre o altar, que um dia, ou seja, há exatos 352 anos à frente, haveria de levantar um homem chamado Josias. Esse homem seria rei, e esse homem iria destruir os profetas falsos da casa de Deus, iria destruir os adoradores de Baal, iria expulsar e queimar aqueles que atendiam e honravam aos asserins, e ele iria reconstruir a casa do Senhor. Queridos, há 352 anos atrás, Deus declarou que Josias viria, nasceria, o seu nome seria Josias, e ele iria fazer uma grande obra na casa do Senhor. Você pode dizer amém? Muda o próximo ponto para mim, fazendo um favor. A partir desse momento, então, ele começa uma grande transformação em Jerusalém. Ele começa uma grande mudança em Jerusalém. Volte um ponto para mim, William, fazendo um favor. Um só. Não, mas um só, para frente. À frente, perdão. Ok. Para deixar assim. Não, volta e deixa que ele aparece. Obrigado. Não vai aparecer, está desobediente. Obrigado. Diz ali, o poder com propósito, a intenção em agradar. Quando Josias começa a mover em direção à mudança, e existe a confirmação de que Deus estava naquele propósito, existe uma química muito forte, porque era uma promessa de Deus, era uma palavra profética do Senhor, era o querer de Deus e o agir do homem que tinha se colocado à disposição para ser usado por Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, que ele diz, a intenção é que vai determinar se o propósito é bom ou não. É necessário, em primeiro lugar, eu ter intenção em agradar. Quantos já ouvimos dizer que de boas intenções o inferno está cheio? Não basta somente ter a intenção. Não basta simplesmente você querer fazer. Tem que saber se o que você vai fazer, o que você quer realizar, é bom ou se é ruim. É agradável à vontade do Senhor? É a perfeita vontade de Deus? Então, vira para o teu irmão e diz se é necessário. Fala forte, é necessário ter intenção. Não basta somente você agradar. Porque às vezes você está agradando com intenções erradas, com más intenções, com segundas intenções. Eu fico observando, às vezes, nós temos o Crena, um projeto de Deus do coração do apóstolo. E eu fico olhando aqui, hoje o apóstolo está de férias, inclusive ele não está ali, ele está de férias. Hoje ele pegou o grupo de pessoas internos do Crena, pessoas que muitas das vezes rejeitado por mim, rejeitado por você, talvez você não tenha importado tanto com esse projeto de Deus de restauração de vidas, que é o Crena, o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Nova Aliança. E eu não sei aonde você passou o seu dia hoje,
Mas a maioria, um bom número, uma boa parte dos internos passou em Guriri, na companhia do apóstolo. Passou na casa que ele está passando férias. Às vezes você chega na casa do apóstolo e tem internos lá no fundo do quarto, dormindo lá no fundo daquele quarto. Tem hora que ele põe interno aqui no carro dele, sai, vai para Vitória e leva para passear. Eu não sei o que você tem feito para poder viver os sonhos e os projetos dessa igreja. Eu não sei quais são as intenções que você tem ao abrir uma célula, ao realizar uma célula na sua casa. Se você realmente já se envolveu com os projetos da igreja. Amados, porque você lidar com a escória, você lidar com aqueles que são excluídos, com aqueles que são rejeitados. Essa semana eu tive uma reunião com a dona Elda, esposa do nosso prefeito, a secretária de ação social. Ela ficou apaixonada quando viu as fotos do Crena. Ficou apaixonada quando viu esse grande projeto de Deus para a nossa igreja. E eu fico vendo como que as pessoas se empolgam ao ver esse projeto. E eu pergunto para você, o quanto que isso tem empolgado e tocado o seu coração? Quantos homens de Deus nós temos hoje aqui na igreja, que já foram restaurados lá no Crena, que já foram reabilitados, readmitidos ao seio da sua família, ao seio da sociedade? Eu não sei quanto você tem feito para agradar a Deus, para agradar a instituição Igreja Batista Nova Aliança. Só que não basta somente ter intenção. Além de ter intenção, você tem que fazer, e fazer com excelência. Você tem que fazer, e fazer de todo o teu coração. Fazer, e fazer realmente para agradar aquele que precisa ser agradado. Talvez você só tenha intenção. Quantas pessoas tiveram a intenção de, talvez, ajudar o Crena? Quantas psicólogas, psicanalistas, dentistas, professoras, educadoras, ou talvez nada, talvez você não tenha formação nenhuma, mas pode fazer alguma coisa. Você sabia que tem dias da semana que o pessoal da coordenação tem que sair correndo daqui para poder levar lá o arroz que acabou? E às vezes na sua casa está sobrando, às vezes até jogando arroz fora. Quanto você tem feito para poder agradar, para poder se envolver verdadeiramente? Amado, Josias, quando ele tomou esse propósito, em 2 Reis capítulo 23, a partir do verso 3 diz o seguinte: e o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas nesse livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Querido, é interessante que Josias, ele usou toda a sua autoridade, para que aquele povo fosse fazer exatamente o que estava no coração dele. E o povo passou a fazer, mesmo que provisoriamente, mas o povo fez. Se passarmos o ponto, diz o seguinte, 2 Reis capítulo 23, verso 5, que antes de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro como tal. Josias, ele escreveu o nome na história como o maior avivalista de toda a Bíblia. O homem que levou o maior avivamento em meio à comunidade judaica. Por quê? Porque existia nele não somente um propósito sem objetivo, existia a intenção verdadeiramente em agradar ao Senhor. Como que está aí na sua célula?
aquilo que você está dirigindo. Talvez você fale, pastor Miguel não tem célula, eu tenho a faculdade de teologia, eu tenho crena, eu passo o dia correndo atrás. Essa semana foi reuniões com o secretário de obra, secretário de saúde, secretário de ação social, diversos municípios. Final de ano era Jaguaré, Rio Bananal, Linhares, correndo de um lugar para o outro, de um lado para o outro, sem termos salário, sem recebermos para isso. Aí eu pergunto, o que você está fazendo pela igreja a qual você está inserido? A sua célula, quanto você tem dado de investimento para vê-la crescer? O seu tempo com Deus, qual tem sido o seu propósito com Deus? Qual tem sido o seu empenho em servir a Deus, em fazer para Deus? Estamos de férias da faculdade de teologia, mas dá uma vontade de retornar. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, o apóstolo propôs que nesse próximo ano nós tivéssemos um cursinho rápido, preparatório, um cursinho básico de 1 ano de teologia. Eu acho que vai favorecer muita gente com preço acessível, uma aula por semana, o período de 1 ano. Muitos líderes de células vão ficar bem assistidos na sua vontade de conhecer a Bíblia. Já que você não teve vontade, ou coragem o bastante, ou empenho bastante para fazer uma faculdade de teologia, vai sobrar oportunidades agora para você, a partir desse ano. O seu pastor, preocupado com você, abre mais esse leque, para te dar oportunidade para você crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer na palavra de Deus. Tem que ter intenção, eu tenho que estar motivado e direcionado a servir a Deus com propósito. William, me serve mais uma vez, amado. Querido, renovar o propósito. Quando eu renovo o propósito, quando eu direciono o meu propósito, quando eu busco colocar o meu propósito em um trilho, focar a minha visão em um alvo determinado. O apóstolo Paulo, ele, em Filipenses capítulo 3, eu acho que a partir do verso 13, ele diz: eu não julgo aqueles que não alcançaram, mas eu dou uma estratégia àqueles que querem alcançar. Eu faço uma coisa, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu não sei se até agora você tem andado sem propósito, você tem feito as coisas mais ou menos, mas eu quero dizer para você, Deus te dá uma oportunidade para, no ano de 2013, talvez a visão do G12 você não encaixou bem dentro dela, e está aí o apóstolo tentando cavar uma nova visão, a MDA. Por quê? Porque ele quer ver você engajado nesse propósito, ele quer ver você crescendo como pessoa dentro da igreja. Talvez a visão era muito ampla e você não conseguia enxergar, e está ele procurando métodos, metodologias que você possa alcançar. Eu tenho condição de renovar o meu propósito. Quando eu falo de renovar propósito, eu falo de mudar a minha mente. Porque se a minha mente não mudar, não vai sustentar a mudança de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma mudança de mente, e mudança de mente fala sobre arrependimento. Quando nós falamos de arrependimento, às vezes na faculdade as pessoas entendem muito diferente essa palavra quando você está ensinando teologia. E quando você fala de Judas, que Judas foi lá e se enforcou, alguém diz: pastor, Judas se arrependeu. Tanto que ele foi lá e se enforcou, ele não se arrependeu. Porque arrependimento significa mudança de mente. Uma mente que não é transformada, uma mente que não é mudada, ela não suporta as mudanças de Deus para ela. Para você se arrepender, você tem que voltar e fazer a coisa certa, e não continuar fazendo a coisa errada. Você precisa de tomar a direção do alvo que é certo. Isso fala de sotéria, de acertar o alvo, não de amartia, de errar o alvo que é o pecado. E então, comprometer-se a ter uma mente verdadeiramente transformada é renovar propósito. E quando nós renovamos o propósito, existe algo de Deus maravilhoso na nossa vida.
Queridos, talvez a palavra que eu esteja ministrando aqui nessa noite, talvez não vai mudar a vida de ninguém. Talvez alguém vai ouvir e vai dizer: a minha vida precisa de ser mudada, eu estou no propósito errado. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo de qualquer maneira. Eu estou fazendo, mas eu estou realizando sem nenhum propósito. Eu estou realizando sem nenhum sentido, sem nenhum foco. Talvez alguém vai dizer e vai ver dessa forma. Talvez o apóstolo venha aqui, implante a visão do MDA. Alguns que já estão engajados cresçam, outros nem tanto. E outros nem comecem. Eu quero dizer para você, não foi diferente com Josias. A Bíblia diz que Josias foi o homem que implantou o maior avivamento no meio do povo de Deus, no meio de Israel. Só que, no ano seguinte, Deus estava chamando Jeremias e dizendo: Jeremias, eu quero te usar, porque eu preciso que esse povo de dura serviço volte para mim. No ano seguinte, o povo já estava andando de maneira errada. Porque se eu não tiver uma mudança profunda na minha vida, se eu não tiver uma mudança verdadeira na minha vida, vai acontecer o quê? Uma mudança somente no exterior. Não acontece uma mudança no exterior, e a mudança estereótipa, ela não segura a mudança que Deus quer realizar aqui dentro. Guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda os teus propósitos para Deus, para sustentar as mudanças de Deus. Deus quer realizar coisas grandes e maravilhosas através de você. Vira para o teu irmão e diga: sim, precisa de mudança. Fala forte: precisa de mudança. Precisa de uma mente comprometida com a mudança de Deus. Eu preciso ter mudanças. Mudança nas minhas ações, nas minhas direções, nas minhas maneiras de agir. Eu preciso ter mudança. A mudança, ela é tão necessária. A mudança é tão necessária, que foi necessário Jesus Cristo, Filho de Deus, morrer na cruz do Calvário, para que nós entendêssemos o propósito de Deus. E o propósito de Deus é ter uma família numerosa. O propósito de Deus é ter uma família grande. Por isso que é necessário eu e você estarmos com a nossa mente transformada, para que a mudança de Deus realize o grande projeto de Deus na minha e na sua vida. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida para atingir multidões, para ganhar multidões, para restaurar multidões. Deus não quer a sua célula somente do tamanho que ela está. Deus não quer você servindo a Ele somente da maneira que você está. Deus tem um projeto muito maior para você. O projeto de Deus para a sua vida é um projeto grandioso. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer: eu creio, Senhor. Eu creio na tua mudança. Aleluia. Muda para mim, fazendo um favor. O próximo ponto vai dizer que é necessário usar poder e usar com autoridade. Quando eu uso o poder de Deus com autoridade, a palavra poder vem do grego dunamis ou dínamos, que quer dizer aquilo que é dinâmico, aquilo que causa uma grande explosão, aquilo que causa um grande impacto. Amados, talvez você diz assim: para Josias, pastor, era muito fácil. Josias, ele era rei. Para o apóstolo é muito fácil, porque ele é líder sobre uma grande igreja. Então ele baixa um decreto, ele dá uma palavra e todo mundo tem que seguir. Queridos, para Josias, que era rei, era fácil sim, porque havia um decreto. Ele era rei, havia uma unção sobre a vida dele. Ele era rei, existia sobre a vida dele a bênção de Deus. Aquele que desobedecesse, estava desobedecendo a autoridade do próprio Deus. Eu sei disso, mas o que talvez você esteja esquecendo
que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu na cruz, e ele declarou que você também pode. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós sois a geração, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós sois a geração eleita. Ele diz: vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa, vós sois o povo adquirido. Eu quero dizer uma coisa para você: se Josias podia impactar, se Josias podia influenciar, você também pode. Existe sobre a sua vida um decreto de Deus, dizendo que você pode. Existe a autoridade do nome de Jesus sobre você. Você pode impactar. Você pode influenciar o meio onde você vive, aonde você está no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua escola, na empresa onde você está. Você pode fazer a diferença, impactar. Você está num local que está projetando na sua vida esta bênção, essa oportunidade. Quantas pessoas dentro da igreja ficam dependendo somente do pastor? Quantas pessoas dependem somente que o pastor da igreja faça? Mas aqui nessa igreja é diferente. O projeto dessa igreja é que você também pode fazer a diferença. Está sem som. Colocou o som? No final da música, do nome tinha um som. A música clareia, tem aí? Thales, pode soltar ela para mim, fazendo favor. Vira para teu irmão e diga assim: você, fala forte, você é nação escolhida, você é geração eleita. Eu quero pedir você colocar-se de pé. Ficando de pé, você vai compartilhar com o seu irmão de algo de Deus na sua vida. Você vai poder compartilhar com ele das realizações de Deus. Eu quero pedir que pode soltar a música para mim e apaga as luzes, fazendo um favor. Romildo, faz favor. Apaga as luzes, fazendo um favor para mim. Dá a mão aqui. Queridos, pode apagar o Data Show também, fazendo um favor. Muitas das vezes nós não nos importamos tanto com quem anda na escuridão. Pode desligar. Muitas das vezes eu e você temos a oportunidade de levar luz de Deus para as vidas, mas temos vivido sem muito propósito, temos vivido sem muita influência, sem muito influenciar, sem muito criar relações. O Romildo, eu entreguei para você o que, Romildo? Uma vela. Uma vela? Isso. Eu queria pedir o Romildo para clarear com essa vela. Romildo, clareia com essa vela, Romildo. Não pode? Queridos, eu e você também temos luz dentro de nós. Eu e você recebemos Jesus. Recebemos a luz de Deus na nossa vida. Jesus é luz. Existem pessoas que estão na escuridão precisando dessa luz. Eu chamei o Romildo aqui, foi intencional. O Romildo, ele sai daqui toda quarta-feira e ele vai lá para o Crena levar ensinamento terapêutico para aquele povo. Ele está levando um pouquinho da luz dele para esse povo, depois de trabalhar um dia todo aqui em Linhares ainda. Eu quero saber o quanto de Deus você tem dado para os outros. Essa daqui é a minha luz, é a minha vela. Eu estou feliz com ela. Eu posso andar, ó, tem um buraco aqui, ó. Eu vou sair fora dele, eu vou fugir. Tem um precipício aqui, ó. Eu vou bem pertinho dele. Eu não vou cair porque a minha luz está me ajudando. A minha luz está me guiando. Mas querido, Romildo continua sem luz.
eu faço então? Eu deixo o Romildo na escuridão? Eu não importo com o Romildo? Eu posso me importar, eu posso cooperar, eu posso contribuir, eu posso distribuir a luz de Deus que está em minha vida. Romildo, pode descer, desce aí. Você agora tem como se guiar, Romildo. Aumenta a luz, aumenta o som. A luz não, aumenta o som. Cadê os pisca-pisca de Deus aí? Aonde tem pisca-pisca de Deus aí, acende a sua luz. Acende a sua luz. Acende a sua luz. Acende as luzes do celular. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Começa a distribuir a luz de Deus. Começa a deixar que a luz de Deus impacte e transforme as vidas. Você é a geração eleita. Josias podia, você também pode. Josias impactou a nação, você também poderá impactar. Você faz a diferença aonde você estiver. A luz de Deus está na sua vida. Deixa a luz de Deus, deixa a luz de Deus brilhar. Aragaço e revaço e manai. Aonde tem a luz de Deus aí, glorifica. Aonde tem a luz de Deus, glorifica. Aonde tem a luz de Deus, brilha, 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 brilha. Deixa a luz de Deus brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar. Vai brilhando, luz. Vai dizendo: eu quero ser luz, Senhor. Senhor, eu quero ter propósito em te servir. Eu quero ter propósito em te adorar. Eu quero ter propósito em te buscar. Eu quero ser melhor. Eu quero fazer mais. Eu quero estar no propósito da Igreja Batista Nova Aliança. Senhor, eu estou aqui para abraçar todos os projetos. Abraçar o Crena, abraçar a faculdade, abraçar a visão do MDA. Senhor, a visão que o Senhor deu para o nosso pastor, me encaixa nessa visão. Declara que você quer participar, que você quer fazer a diferença. A luz de Deus está brilhando, amém? Aplauda o Senhor enquanto o ministério de louvor está adorando o Senhor. De mim, Jesus, através de mim, Jesus, clareia, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus,
Eu quero fazer um convite a você. Você que tem andado na escuridão, você que não tem tido a oportunidade de ver a luz de Cristo brilhar na sua vida. Você que tem passado por dificuldades, e você sabe que essa dificuldade é porque você ainda está longe de Deus, ainda está longe de Cristo, porque você ainda não veio e disse: Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Jesus, venha ser a luz da minha vida. Talvez você tenha vivido sem propósitos. Você tem até o poder de Deus disponível para você, mas você não tem se envolvido com Ele. Eu quero convidar você a colocar a luz de Deus hoje na sua vida, a colocar Jesus hoje na sua vida. Eu quero convidar você a fazer um ato nesse momento importante de mudança, de transformação, que vai trazer luz para a tua vida. Eu quero convidar você a sair daí, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui partilhar da luz de Jesus. Vem, sai do teu lugar, venha aceitar, venha se envolver, venha se relacionar com mais propósito. Talvez você não tenha se envolvido com tanto propósito com Jesus. Talvez você ainda não tenha feito uma declaração verdadeira para Ele. Disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de me envolver mais contigo. É para você, crente, que não tem se envolvido. É para você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Eu estou te convidando, venha. Venha, quem puder. Quem se interessar mais pela luz de Cristo, se aproxima do altar, se aproxima daqui. Nós queremos orar, cantar, profetizar bênçãos sobre a tua vida, enquanto você vai declarar: a partir de hoje, Jesus, a partir de hoje eu quero me envolver mais contigo, mais com os teus propósitos, mais com os teus projetos, mais com os teus sonhos, Deus. Os pisca-piscas de Deus estão aqui. Os pisca-piscas de Deus estão aqui. O Senhor quer clarear, o Senhor quer impactar, o Senhor quer realizar grandes obras, coisas grandes e preciosas que você ainda não conhece. Deus quer realizar através de você. E eu digo: você pode. Você é nação escolhida. Abraça a pessoa que está do seu lado. Não fique sozinho nesse projeto. Abraça a pessoa que está perto de você. Você que está aqui na frente, abraça alguém que está do teu lado. Abraça. Você que está aí, abraça alguém e diga: venha comigo. Venha comigo. Essa caminhada é longa. Muitas são as dificuldades. A escuridão vai tentar nos parar. Mas eu quero que você saiba que a luz de Deus está conosco. Jesus é a luz de Deus. Ele é a luz dos homens. Ore. Fecha teus olhos e vai orando. Vai dizendo: Senhor, eu quero me envolver mais contigo. Senhor, eu quero ser luz. Senhor, eu quero ser luz. Eu quero impactar. Eu quero realizar. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Deus Pai de amor e glória, Deus de majestade, Jeová Todo-Poderoso, está aí, Senhor. Está aí teus filhos, Senhor, como lâmpadas em tuas mãos, Senhor. Senhor, enche a lamparina deles, Senhor, do teu azeite. Enche, Senhor, do azeite do céu agora, Senhor, para que aonde eles vão, a unção do teu Espírito esteja sobre a vida deles. Para onde eles direcionarem os olhos, Senhor, a virtude do teu Espírito esteja sobre a vida deles.
aonde eles pisarem a planta dos pés, o decreto do Senhor esteja sobre a vida deles. Eu declaro nação escolhida e abençoada. Eu declaro abençoados em nome de Jesus, para realizar grandes obras, para realizar coisas grandes, coisas ocultas e maravilhosas. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. Use teus filhos, use para impactar, para transformar vidas. Que a bênção do Senhor venha sobre cada vida, sobre cada lar, e grandes projetos venha o Senhor realizar através desses. Em o nome de Jesus, perdoa pecados, aumenta-lhes a fé e dê-lhes a tua graça, a tua virtude e a tua unção, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.